Fala galera, sejam bem-vindos ao Resplandeça TV, o meu nome é Davi Abranques e eu queria apresentar aqui para vocês o nosso novo quadro Além da Tela, que vai tratar sobre o que Hollywood está entregando para nós como filmes e como nós, como cristãos, devemos olhar para esses tipos de obras, como nós devemos, à luz da Bíblia, receber essas mensagens e interpretar essas mensagens. E o filme escolhido de hoje é nada mais, nada menos do que um dos personagens mais famosos e um dos mais legais já criados na história. A gente está falando simplesmente do Homem-Aranha. Lembrando que a nossa análise será feita com spoilers, então se você não viu o filme ainda, corre para conferir, porque pode acontecer de você ficar um pouco perdido na nossa interpretação de algumas coisas, ou o que a gente for contando e acompanhando junto com o andamento do filme, e também porque é um filme muito bom e você não pode ficar de fora e perder um filmaço desse. Vem comigo. Beleza. Mas antes de tudo, eu queria simplesmente focar no início, ou na criação desse herói, que eu acho que é um detalhe muito legal, uma figura muito importante nessa trajetória do Homem-Aranha como personagem, é a figura de Stan Lee. E tudo começa numa época em que as revistas em quadrinhos elas já eram muito comercializadas e muito famosas, ali na década de 50 e de 60, com heróis como o Superman, como o Batman, como a Liga da Justiça. E algo em comum entre alguns desses heróis é que eles representavam, talvez, um ideal muito perfeito, um ideal muito distante daquilo que nós somos como pessoas normais, como pessoas humanas, vamos dizer assim. E nós percebemos a genialidade de Stan Lee nesse momento, que ao criar o Homem-Aranha, ele despeja muito mais de humanidade e torna esse herói muito mais próximo de nós do que muitos outros heróis que eram conhecidos naquela época. Ele apresenta um Peter Parker que é nerd, que não tem nada de descolado, que não é o mais famoso da escola, que tem os seus complexos com a sua tia, que tem as suas questões com conciliar os seus compromissos, e no meio de todas essas coisas, uma aranha radioativa, em certo dia, dá uma picada nele e o transforma em um super-herói. Então ele fica com essa camada heróica, mas também com essa grande proximidade de todos nós, como pessoas comuns, como pessoas normais. E esse dilema, esse drama, é o que torna o personagem cada vez mais legal de ser acompanhado. Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. E a grande diferença, e um dos pontos mais legais, de uma pessoa olhar para o Superman naquela época e olhar para um herói como o Homem-Aranha naquela mesma época, é que o Superman mostrava quem aquela pessoa poderia ser, com seus ideais perfeitos, com a sua personalidade perfeita e sempre agindo de maneira muito heróica. Ele é forte, voa, é realmente o homem perfeito envolto numa capa vermelha. E o Homem-Aranha, em contrapartida, já era quem aquela pessoa realmente era em si, não o que ela iria se tornar. E eu acho que esse é um ponto muito legal, pois já nos identifica com o personagem, não como um ideal perfeito, e sim como alguém que nós já somos em si como pessoa. E no Homem-Aranha Um Novo Dia, nós podemos perceber muitos pontos positivos e negativos, e eu queria destrinchar eles aqui com vocês, pra gente analisar muito bem esse filme. O primeiro ponto positivo que eu percebi nesse filme é a troca de direção. O Jon Watts sai e entra o Dustin Daniel, e ele traz uma direção muito superior ao que o Jon Watts havia fazendo nos outros primeiros 3 filmes do Tom Holland. Ele dá um peso dramático muito maior aqui nesse filme. Ele consegue colocar a câmera em ângulos muito melhores do que o Jon Watts posicionava nos filmes anteriores, nos fazendo imergir muito mais na história, muito mais até mesmo nos arcos dramáticos envolvendo o Peter Parker, envolvendo a MJ, o Ned ou qualquer personagem que apareça. Ele sabe muito bem corrigir com a sua equipe a questão da fotografia do filme, que está muito mais bonita e superior também aos filmes anteriores. E isso impacta muito mais nós que estamos assistindo e coloca a gente dentro da cena, nos coloca dentro do filme, sentindo até mesmo o que Peter Parker está sentindo. Outro destaque que vale muito ressaltar são as cenas de ação incríveis que eles apresentaram aqui pra gente. Isso é muito impactante porque eles trouxeram algo muito positivo no filme do Shang-Chi. Eles trouxeram toda a equipe que fez as cenas de ação em Shang-Chi, que, cara, são incríveis, são sensacionais. Mas o filme não é tudo isso, só que as cenas de ação, meu Deus, são absurdas. Eles trouxeram essa equipe para esse filme e aqui a gente vê o mesmo resultado.
cenas, eu posso dizer, épicas de luta entre Homem-Aranha com diversos personagens. Algumas um tanto rápidas, outras um pouco melhor trabalhadas, mas todas sensacionais. Esse é um acerto gigantesco desse filme. Nós também temos contato com o Justiceiro e com a Viúva Negra, e eu coloco isso como pontos positivos porque não é simplesmente um crossover legal que a Marvel traz pra gente, mas eles têm séria importância na trama. O Justiceiro, a todo momento, é feito com ele um contraponto entre ele e o Homem-Aranha, ambos com um objetivo em comum, que é ajudar certas pessoas, resolver certos problemas, mas por meios totalmente diferentes, e eu gosto muito de como o diretor trabalha esses pontos em comum e essas grandes diferenças na maneira como eles trabalham. E a Viúva Negra é importantíssima também para determinadas coisas no filme, determinadas informações que ela entrega ao Peter Parker, ou Homem-Aranha. E uma parte bem legal é que ela diz que o Homem-Aranha só cuida de trabalhos e coisas pequenas e os Vingadores, ou os novos Vingadores, cuidam realmente de peixes grandes. E isso encaixa muito bem naquilo que a gente falou, de que muitas pessoas, muitas vezes, por ver ali um adolescente, uma pessoa jovem, ainda que com uma máscara por cima, eles percebem isso, não dão tanto valor para isso e encaram ele como um herói de bairro, um herói urbano que resolve problemas pequenos, e coisas espaciais, coisas maiores, são problemas de Vingadores. Mas com a bagagem dos outros filmes e o nosso conhecimento de Homem-Aranha, a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Vai pra casa, vai! E um último ponto muito positivo nesse filme, e que fazia uma extrema falta nos filmes anteriores, é em relação à relação do Peter com MJ como um casal. Aqui nós sentimos muito mais a química entre os dois, porque eu creio que o diretor coloca um peso de perda realmente no personagem de Peter Parker, e nós conseguimos sentir isso de uma maneira muito forte, nos dando a importância devida a esse casal, a relação entre eles dois, e isso melhora muito em nível de conexão e em nível de encaixe entre esses dois personagens tão queridos por nós. É amigão da vizinhança. O primeiro ponto negativo, e bem negativo ao meu ver, é que esse filme ele não apresenta um vilão propriamente dito sobre o Homem-Aranha, aquela pessoa, ou melhor dizendo, aquele vilão que nós estamos acostumados a ver enfrentar o Homem-Aranha. Tem tantos vilões que têm relações específicas com o herói e torna a coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais profunda, no sentido de significado, talvez. E nesse filme nós somos apresentados a um outro tipo de ameaça, e eu também percebo um problema no MCU e na forma como a Marvel faz os seus filmes e apresenta alguns personagens, que infelizmente o Homem-Aranha serve um pouco como escada para outros filmes e outros projetos. Não só o Homem-Aranha, e também o Hulk sofre muito desse problema. É que dentro das tramas da história do Homem-Aranha, do Tom Holland, a Marvel começa a apresentar outros arcos, outros personagens, e até mesmo na primeira aparição do Homem-Aranha, que é em Guerra Civil, ele já está fazendo parte ali de outra coisa que não tem muito a ver com ele. E até mesmo nesse filme, onde nós vemos que, apesar de existir uma ameaça dentro do filme, dentro da trama, na verdade, não é uma ameaça em si contra o Homem-Aranha, e mais uma tentativa da Marvel de introduzir um personagem dos X-Men, ou introduzir ali uma fagulha do que nós vamos ver no futuro sobre os X-Men. E acaba que o Homem-Aranha divide o protagonismo com alguns desses momentos. Não personagens, mas divide o protagonismo com alguns outros momentos épicos, tornando a história menos impactante, se referindo a Homem-Aranha em si. Eu comentei do ponto positivo sobre as lutas e cenas de ação no filme que são incríveis, mas dentro desse mesmo ponto existe um demérito. Quando nós vemos a luta de Peter com o Escorpião, que foi muito aguardado, porque é um vilão também muito legal de ser visto em ação, assim como o Tentáculo, que é uma baita organização dos quadrinhos, nós percebemos que Peter não estava lutando contra eles em si, mas estava lutando contra essas pessoas sendo manipuladas por Jean Grey. Então, apesar de ser visualmente muito bonitas as cenas, a gente não tem aquele impacto ou a sensação real de que Peter está lutando com o Escorpião, de que Peter está enfrentando o Tentáculo. Infelizmente, a presença de que eu acho que é um personagem que muitos vão gostar e achar engraçado, mas é que no filme só tá servindo basicamente para ser engraçado e para fazer algumas piadas, que é o personagem do Ned, né? Então, a gente percebe que depois de momentos dramáticos, depois de arcos bem construídos,
A Marvel e a sua famosa fórmula parece que sempre coloca o Ned pra engatar uma piada naquele momento, depois de um momento muito sério no filme. E isso acaba tirando um pouquinho da imersão, algumas piadas costumam ser um pouco bobas. E eu creio que isso é um demérito porque realmente nos desconecta um pouco do filme. Eu sei que para muitos vai ser um ponto de acerto, um ponto de leveza do filme, mas para outros vai ser a famosa fórmula Marvel sendo percebida do tipo, não, aqui precisa encaixar uma piada. Não, o filme ficou muito sério. Coloca o Ned aqui nessa cena pra ele deixar mais engraçado. E o Homem-Aranha tá aqui pertinho da gente. É sério? Mentira. Que doideira. Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Concordando? Discordando comigo? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam saber dessas informações sobre esse filme. E também não esqueçam de deixar aqui sugestões de outros filmes ou outras obras que vocês querem que a gente analise e traga informações e reviews nesse mesmo formato que a gente está fazendo aqui agora. Tá, mas agora eu quero entrar em momentos do filme que me marcaram de verdade. Porque eu acho que a mensagem desse filme é muito bem entregue. Esse é um ponto positivo demais. O que eles quiseram passar com a ideia desse filme para o público, acho que alcançou muito bem e tem um peso muito legal. O filme começa com o Peter no topo de um prédio, observando de longe seus amigos. De cara, nós lembramos dos últimos acontecimentos no último filme dele, de que todos esqueceram da sua identidade, e o filme começa mostrando como ele realmente está isolado e submerso na identidade de Homem-Aranha, um homem debaixo do traje, até que ele mergulha do alto desse prédio. Enquanto Peter está nesse mergulho no ar, a câmera está aberta em um Homem-Aranha nos céus de Nova York, até que corta para dentro do traje. E nós percebemos ali apenas o olho de Peter Parker, com uma luz sobre ele e todo o seu corpo apagado, sabe? Sufocado por aquele traje. Eu acho que essa imagem é muito impactante, porque mostra de cara e numa expressão visual muito forte a mensagem do filme em como a identidade do herói, como o serviço, como a identidade do Homem-Aranha está apagando quem Peter Parker é como pessoa, a sua humanidade, e ele está começando a ser consumido cada vez mais pelo traje do Homem-Aranha, pelo manto do Homem-Aranha. Essa cena, para mim, apesar de ser simples e bonita visualmente, é muito profunda e me marcou nesse filme. E Peter não está errado em ser o Homem-Aranha. O problema é que ele está desaparecendo dentro daquilo que ele faz. E aqui eu percebo que nós podemos cair em dois erros. Do isolamento em si, quando determinadas coisas acontecem em nossas vidas, pode ser alguma perda, pode ser uma situação de pecado ou alguma coisa que nos deixa para baixo e nos impacta negativamente, nos levando a nos isolarmos em nós mesmos ou até mesmo algo muito mais perigoso, que talvez a gente não dê tanta atenção, porque é algo em evidência dentro da igreja, que é o próprio serviço. Muitas das vezes o isolamento pode ser muito mais do que se fechar em si, mas se isolar naquilo que nós podemos fazer cada vez mais, nós podemos entregar cada vez mais, mas na verdade estamos submersos nessa capa, nesse traje chamado serviço. E eu não estou aqui dizendo que o serviço a Deus e servir em diversas áreas é um ponto ruim, é um ponto problemático, não. Porque o Senhor ama o nosso serviço quando ele é feito com o coração no lugar certo, quando a nossa identidade está firmada no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. Mas existe esse risco que eu estou trazendo para nós, quando a gente se percebe escondido nos nossos serviços, tentando usá-los como algo para abafar ou que acaba abafando a nossa identidade. Nós vemos isso num exemplo bem prático na vida de Elias, acho que pendendo mais para a questão do isolamento em si, dentro de si, quando, apesar de ele ter triunfado no Monte Carmelo, após ouvir uma ameaça, Elias se fecha dentro de si e ele para com o seu serviço e se isola. E o mais interessante é que quando o Senhor Deus vai até Elias, ele não manda com que ele volte diretamente para o seu serviço, mostrando para nós que o Senhor não se importa primeiro com aquilo que nós temos a oferecer, com aquilo que nós temos a fazer, mas pelo contrário, o Senhor cuida de Elias, conversa e fala com ele
trata o real problema que ele havia identificado em Elias, que não era a sua falta de serviço, mas sim o que estava acontecendo dentro dele e na sua identidade, nos revelando que o Senhor, como eu disse, não está preocupado muito com o nosso serviço e antes está preocupado com a nossa vida de verdade. E muitas das vezes esse é o nosso pensamento, no sentido de eu vou lidar com isso sozinho, como o isolamento. Ou eu vou fazer cada vez mais coisas, eu preciso servir mais, mal sabendo que estamos usando isso para abafar uma coisa muito mais profunda interiormente, no nosso espírito. Com isso nós chegamos em uma outra parte muito interessante do filme, que por sinal é muito engraçado perceber como os filmes gostam de interpretar pessoas inteligentes. Quando o Peter se encontra com o Bruce Banner, eles têm aquele papo de cientista, que é aquela parte do filme que a gente olha assim e a gente não entende nada. Eles começam a falar de ciência, uma matemática muito profunda, e a gente fica olhando aquela dinâmica ali. Mas eu percebi algo interessante nessa cena. É que, apesar de Peter ter se aproximado de Bruce com a intenção de resolver esse problema que ele estava percebendo ter dentro dele, quando começou a perceber que o DNA de aranha estava tomando controle do seu DNA humano, nós percebemos que essa interação dele com o Banner era como se Peter estivesse querendo resolver as coisas pela própria força, querendo olhar para dentro de si com os seus próprios meios, separando o que é bom do que é ruim, separando o DNA da aranha do DNA humano. Ele estava querendo usar coisas com o seu próprio braço para resolver problemas que não estavam ao seu próprio alcance. E o professor Banner solta uma pergunta muito importante. Como é que você vai saber separar o que é bom do que é ruim? Como eu já havia comentado antes, essa pergunta é bem central, porque ela revela como Peter estava querendo resolver tudo de uma forma muito prática e manual, de algo que era profundo e espiritual, vamos dizer, trazendo para a nossa mentalidade e para o nosso entendimento. E um exemplo bíblico muito claro dessa cena é o próprio exemplo do apóstolo Pedro. Em vários momentos nos evangelhos ele dizia que daria sua vida por Cristo e que ele faria muitas coisas por Cristo e que ele não trairia em nenhum momento a Jesus. E o próprio Jesus vira para ele e fala: Pedro, você vai me trair sim. E ele continua negando isso como se o esforço dele pudesse ser capaz de fazer realmente aquilo que ele estava pretendendo, de não negar. E a gente começa a perceber que a vida de Pedro reflete muito essa questão do esforço, de querer fazer coisas. Então a pergunta que eu acho que é mais importante da gente se fazer é não o que eu preciso fazer olhando para si mesmo, mas em quem eu estou permanecendo, sabe? Em quem a minha identidade permanece, em quem a minha identidade está firmada. E não pensar tanto nessa questão de eu vou me isolar ou vou me empilhar em serviços, mas simplesmente olhar com os olhos do Espírito para dentro de si, porque não é pela nossa força, e sim pelos olhos do Espírito que nós percebemos que não é por aquilo que nós temos que fazer, mas em quem a minha vida está permanecendo, em quem a minha vida está firmada. Em João 15, no verso 4, Jesus vai dizer uma frase muito impactante: permaneçam em mim. E eu acho que isso serve muito para a vida de Peter naquele momento. Não era uma luta entre Homem-Aranha e Peter em si, mas era uma falta de identidade bem firmada e bem solidificada, sabe? Isso conversa muito com a gente sobre tudo isso que estamos conversando aqui no decorrer desse vídeo. Não pelo que fazemos e não tanto pelo isolamento em si, mas talvez, será que a nossa identidade está firmada no lugar errado? E isso nos leva a uma das partes mais bonitas e legais do filme, de todo o desenvolvimento do personagem, que após ele olhar para dentro de si e analisar tudo que tinha acontecido com ele nos outros filmes, ele vai entendendo que não precisa viver isolado, sabe? Ele percebe que esse problema vai muito além do que ele pode fazer com suas próprias mãos. E o filme começa a unir Peter Parker aos seus amigos novamente, a MJ, ao Ned, ao próprio Justiceiro. E nós percebemos a importância da comunhão, sabe? Como a comunhão, ela revela tanto a nossa condição, como também ela nos impulsiona para a nossa identidade em Cristo.
Então, assim como Peter descobre isso no decorrer do filme, que não precisa enfrentar esses seus problemas sozinhos e em contato com seus amigos, ele começa a respirar novamente e a viver plenamente. De novo, nós entendemos da forma bíblica e em Cristo que na comunhão nós também somos tratados, nós somos cuidados, nós somos entendidos. E é na comunhão que muitas vezes somos levados de volta ao nosso caráter verdadeiro no próprio Cristo e no Evangelho. Existe uma frase nesse filme que é a frase que eu mais gosto e ela é dita pela Tia May, que por sinal é uma personagem que foi muito bem trabalhada aqui nesse filme. E ela diz que Peter não é amado ou as pessoas não gostam dele por aquilo que ele tem de especial, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele deixa de fazer ou por aquilo que ele tem a oferecer. As pessoas amam Peter por aquilo que ele é. E isso aponta para algo muito importante na nossa vida com Deus, que apesar do Senhor nos entregar dons, habilidades e coisas muito especiais que são usadas no serviço a Deus, na ajuda a outras pessoas, nós não somos o nosso serviço, nós não somos esses dons que temos para usar no reino de Deus. A nossa identidade, ou melhor, aquilo que nós somos está naquilo que Cristo é. E essa é a maior e melhor mensagem entregue por esse filme sobre a nossa identidade no lugar certo, a nossa identidade no caráter de Jesus, a nossa identidade no coração, nas ações do Senhor Jesus. E é isso que realmente é o nosso valor. O nosso valor está escondido nessa coisa preciosa. E é por isso que nós devemos buscar cada vez mais permanecer em Cristo, permanecer em comunhão, porque isso também nos revela o caráter de Cristo e nos tornarmos cada vez mais seus discípulos. Porque, na verdade, o grande poder que foi depositado em nós para servir os outros é, sim, um canal daquilo que Jesus pode fazer através de nós. Mas a real mensagem do Evangelho está naquilo que nós lemos: permaneçam em mim. E, após permanecermos em Cristo, somos capazes de fazer tudo aquilo que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir mais uma vez para você deixar aqui nos comentários próximas séries e filmes para a gente estar aqui comentando e acompanhando juntos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto!